Olá, meu nome é William Fernandes Araújo, eu sou jornalista, professor de comunicação e pesquisador na área de tecnologias digitais. Este é o 5º episódio do Teoria Pra Quê?, podcast da disciplina de Teorias da Comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul. No episódio de hoje, vamos conversar com Rafael Groyman. Ele é professor do programa de pós-graduação em Ciência da Comunicação da Unicinos e a cabeça por trás da excelente newsletter DigiLabor. Na nossa conversa de hoje, vamos abordar o marxismo e suas contribuições para as teorias da comunicação. Fique agora com a conversa com Rafael Groyman. Rafael, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Desde o início, né, tu tem colaborado comigo para ajudar a pensar a como desenvolver processos metodológicos mais interessantes no momento de pandemia. Né? O Rafael desenvolveu uma metodologia para trabalhar a teoria da comunicação com base no lip sync. Né? Eu acho que a gente poderia começar por aí, assim, já te dando boas-vindas, agradecendo. Explica para a gente assim, como pensar modelos, né, diferentes de ensinar teoria, que eu acho que é um pouco sobre o que esse podcast é também, e o que é, como pode ser feito o ensino ou a aprendizagem de teorias a partir do lip sync. Muito bem, muito obrigado, William, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O podcast já se tornou uma referência na circulação das teorias da comunicação. Eu acho que a gente precisa fazer circular as teorias e as nossas pesquisas para além do nosso circuito acadêmico. E aí eu tenho falado de um duplo movimento, de um lado, de popularizar as epistemologias da comunicação, as teorias da comunicação. Por outro lado, você epistemologizar a cultura pop. Esse duplo movimento de cultura pop e epistemologia faz com que a gente pense em novas maneiras de comunicar as nossas teorias e não somente a partir dos artigos, dos livros, dos congressos, que já estão de uma maneira estabilizados. E se nós somos profissionais de comunicação, nós temos também que aproveitar essa ideia que eu gosto muito de circulação de sentidos para propor novas produções de sentido em relação às teorias da comunicação. Dentro desse arcabouço, eu acabei me deparando, em 2012, com um vídeo chamado Lazarsfeld apanha de Adorno, ou Adorno bate em Lazarsfeld, que era uma cena da novela Avenida Brasil, dublada por alunos da Universidade Federal Fluminense, e se tornou um clássico daquela época, nas listas da Compós. Uma cena muito bem feita, dublando a novela Celebridade, uma cena clássica da teledramaturgia brasileira, da Malu Mader e a Cláudia Abreu brigando no banheiro. E ali tinha, ainda que, enfim, uma cena violenta e tal, tinha uma série de piadas internas e também de explicações sobre essa relação e esse conflito entre a chamada teoria tradicional e a chamada teoria crítica. E ali, alguns meses depois, eu me tornei professor de teorias da comunicação pela primeira vez na FIAM-FAAM, onde eu fiquei por 6 anos. Eu propus para os alunos na época, tinha uma obrigação de ter uma prova ao final do semestre. E aí eu falei, gente, olha, se cada grupo fizer uma dublagem, ao final do semestre, vocês conseguem estudar pelas dublagens e não exatamente retomar os textos. Então, o desafio foi esse, continua sendo esse até hoje, de como é que a gente pode oferecer uma introdução àquele pensamento, obviamente sabendo que um vídeo de 5 minutos não substitui a leitura, mas que seja um convite prazeroso à leitura de um determinado autor. E aí tem sido uma coisa meio laboratorial, meio experimental. Eu escrevi um texto sobre isso, inclusive, que foi do Intercom de 2 anos, agora vai estar com uma versão um pouco diferente, chamado Duble uma Teoria, na revista Comunicação e Educação, vai ser publicado no ano que vem. E que a gente tenta fazer uma autorreflexão sobre essas questões. Por exemplo, e aí
começava com textos que a gente dava na disciplina. Então, cada grupo ficava com um texto. E chegou num ponto, na minha passagem como professor substituto, como professor temporário na USP, eu dava sociologia. E aí, os alunos... Eu fiz uma coisa ainda um pouco mais complexa, assim. Cada grupo tinha que ler um livro completo e cada capítulo era um vídeo. E isso ficou também super interessante, mais complexo, obviamente, mas mais completo também, no sentido de como é que a gente... E é muito interessante porque isso substitui, em alguma medida, a famosa resenha. E os alunos, por um lado, acham divertido, porque eles estão tentando dublar alguma coisa e isso sai na voz, sei lá, já teve desde o Rei Leão, Toy Story até Big Brother. Nem todos hitam na internet. Nem todos também estão perfeitos. Eu sempre também fui dessa teoria de que se a gente for esperar ficar perfeito, quer dizer, isso é uma tese, não é um vídeo para ser circulado. Então, todos têm, às vezes, pequenos, ou uma coisinha ali, uma outra ali, mas são vídeos legais para ser circulados. E aí os alunos, por outro lado, reclamam muito. Né? Reclamam porque, às vezes, se sentem não necessariamente enganados, mas eles se acham muito mais difícil do que eles achavam no início. Por quê? Você fazer uma resenha, a nossa cultura escolar já é acostumada, desde o ensino fundamental, a você, ainda mais com uma cultura digital junto, então você vai ganhando uma manha de como você faz uma resenha. Você pega uma frase do texto, você muda ali, uma coisa, outra ali. Quando você vê, você faz uma série de paráfrases, e mesmo o aluno não conseguindo ou não ter entendido direito o texto, ele consegue passar com uma nota média numa resenha e uma certa passabilidade nessa compreensão. Na dublagem isso é muito mais difícil, ainda mais porque no momento presencial a gente fazia a noite de gala de exibição das dublagens e a avaliação era meio ali ao vivo, então eu assistia a turma também e a reação da turma e a minha reação mostrava claramente se o vídeo explicava ou não e se entendeu ou não, porque você resumir teorias complexas como de Foucault, Bourdieu, Adorno, Stuart Hall, Martin Barbeiro, em 5 minutos é uma coisa muito complexa. Eu uso como base para esse exercício um texto do Roger Silverstone, um cara que vem dos estudos culturais, um livro chamado Por que Estudar a Mídia. Esse capítulo chama Mediação. Não é exatamente a mesma coisa que o Martin Barbeiro chama de mediação, mas ele vai dizer a mediação é a circulação de significados. E enquanto uma certa, entre aspas, tradução, ela envolve uma confiança no emissor, no comunicador, e envolve uma edição do mundo que também pode significar violência aos sentidos alheios. Isso explica até porque que eu fui atacado por alguns colegas dizendo que eu estava matando de novo Foucault, porque eu estava matando de novo os autores, que isso era uma palhaçada que eu estava fazendo com os autores e por aí vai. Porque, de alguma maneira, você está tirando dos seus lugares canônicos. E aí o Silverstone dá um exemplo muito legal de um cara que vai fazer um documentário sobre um grupo de monges, passa um ano lá e tem que transformar num documentário de 1 hora. Então, como você transforma um ano de filmagem em 1 hora? Muitas coisas ficam de fora, de uma dublagem. Mas esse é um papel do comunicador também, de saber editar, de saber circular os significados. Então, de um lado, eu acho que tem 2 grandes objetivos. Um de entender as teorias e o outro de exercer o seu próprio papel prático como um profissional de comunicação. E isso foi se dobrando em outros produtos. Teve semestre que eles fizeram jogos de tabuleiro, e a cada semestre a gente vai tentando experimentar novas formas, até o TikTok. Me parece que nesse momento em que a manutenção da atenção dos alunos é cada vez mais difícil, assim, a leitura tem sido um processo pesaroso, assim. Eu vejo pelo relato dos alunos, né, muitos
não conseguem se concentrar para fazer a leitura. E essa me parece uma boa estratégia de desenvolver um outro sentido que passa pela leitura, sim, mas que passa por uma representação que vai fazer com que a leitura seja mais leve ou que ela tenha um aspecto mais objetivo. Não sei se tu concorda. Concordo, e eu adianto que eu recebi muitas mensagens, que assim, teve uma vez que foi clássica de um aluno do direito da UFMG, que tinha que fazer uma prova sobre o livro A Distinção do Bourdieu. E tem um vídeo que é Gandalf Explica Bourdieu, que vai tratar exatamente desse livro. E ele falou que lia o texto, não conseguia entender bolhufas do que o Bourdieu dizia, e tinha que fazer a prova. E assistiu o vídeo, buscou no YouTube Bourdieu alguma coisa, me ajude, assim, e achou o vídeo e me escreveu dizendo que isso ajudou ele a entender melhor o livro e a fazer a prova. Isso passa também pelo papel educacional, pedagógico e também comunicacional, de como a gente está comunicando os nossos conhecimentos. Isso, de alguma maneira, tem passado e tem sido uma constante desde então na minha própria trajetória acadêmica, de como a gente vai aprendendo a lidar com essas questões. Teus alunos têm feito isso, inclusive, agora na pós-graduação, né? Se eu não estou equivocado, né? Tem alguns projetos legais no Instagram também. Sim, e no final a gente acabou fazendo um projeto coletivo que ficou como projeto permanente do programa de mestrado e doutorado em comunicação da Unicinos, chamado Teorizada, com H, é uma marca nossa, e aí Instagram, Medium e podcast. E aí, no semestre passado, disciplinas minhas e da professora Adriana Amaral produziram e fazendo circular de diferentes maneiras. Você tem ali vídeos explicando teorias, bem explicativos, nos podcasts, trajetórias de pesquisadores que passaram pelo programa, suas trajetórias envolvendo as teorias da comunicação, e no Medium, entrevistas com pesquisadores estrangeiros sobre como eles, de uma maneira, se relacionam com as teorias da comunicação. E as próprias entrevistas têm a ver também com o meu trabalho na newsletter de G-Label. Então, é uma coisa que vai se retroalimentando no âmbito de ensino, de pesquisa, publicação de artigos e extensão. Eu não vou emendar agora uma pergunta sobre a DigiLabel, vou deixar para depois do nosso debate sobre o tema do podcast, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, e porque ela se relaciona com o tema que a gente vai tratar hoje, né? Então, já vamos entrar no tema especificamente, assim. O marxismo como a gente estava conversando antes, uma das bases, não diretamente da teoria da comunicação, mas de várias abordagens teóricas usadas no campo da comunicação que tem nessa grande matriz, né, sociológica, bases para observar o processo comunicacional. Tu pode nos explicar, assim, de forma geral, o que é o marxismo, como ele se origina? Bom, o marxismo não vem da comunicação, vem do pensamento. Na verdade, a primeira coisa que eu diria é separar o que é um pensamento marxiano do pensamento marxista. Quando eu falo do pensamento marxiano, é referência às obras do próprio Marx. E marxista engloba todas as pessoas que aderem às suas perspectivas desde o século XIX até hoje. É uma briga gigantesca eu dizer para você o que é o marxismo em poucas palavras. Na minha tese mesmo eu cheguei a falar em marxismos, porque você localizar os diferentes autores e as diferentes disputas que pensam o marxismo é uma coisa muito complexa. Dá para a gente pensar quais algumas contribuições que o marxismo traz para as teorias da comunicação, de você relacionar os processos comunicacionais ou as relações de comunicação com questões como luta de classes, ideologia, a questão da mercadoria, a questão do trabalho, ou seja, pensar a comunicação como uma forma mercadoria, né? Ou a comunicação também como uma base ontológica dos seres sociais, assim como o trabalho. Isso é algo que está presente no Marx, na ideologia alemã
e o Engels também trabalha no Dialética da Natureza, que é o que faz o ser humano um ser humano. Primeiro, a capacidade de trabalhar, a capacidade de refletir sobre o próprio trabalho. E não existe trabalho sem comunicação, sem interação, sem linguagem. E aí você tem, no marxismo, ou no Marx, essa ideia de uma comunicação, que depois no próprio Lukács vem, da comunicação como uma atividade humana, uma atividade dos seres sociais, com base, inclusive, na linguagem e na interação. Essa é uma perspectiva relativamente pouco usada na área da comunicação, mas que tem diferentes correntes, como você falou, de estudos do marxismo na comunicação. Primeiro, eu não sei se eu posso indicar livros, posso? Eu indicaria, para quem quer iniciar uma trajetória do marxismo na comunicação ou não, um livro do Terry Eagleton, que é um crítico literário inglês, que eu gosto muito dele. O livro chama Marx Estava Certo. E ele vai contrapor 10 frases que costumam atribuir ao Marx, dele ser economicista, enfim, inúmeras críticas que fazem a ele, e ele vai rebater todas. Mostrar a importância e a atualidade do pensamento do Marx e do método da perspectiva, como eu prefiro, do materialismo histórico, onde você pensar as coisas a partir das suas concretudes e das materialidades dos sujeitos sociais, à medida que, aí, pegando menos o Marx e mais o Lukács, de que a ciência brota da vida. E isso é a partir dos seres humanos e das suas concretudes que o marxismo estuda num processo histórico, ou seja, considerando que nada nasce do nada, assim, as coisas não nascem do nada, e elas são o movimento da história, é um movimento contraditório, né? Ou seja, as coisas não são lineares, e o ser humano tem a possibilidade de transformar a própria história e a própria sociedade. Só que não faz isso do modo como quer ou quando quer. Isso também envolve um dilema clássico na sociologia entre a agência da sociedade, o poder da sociedade e o poder do sujeito ou do indivíduo, e mostra como as coisas são mais complexas do que isso e que envolvem também as relações de comunicação. E aí tem algumas, a partir dessa ideia do qual seriam contribuições do marxismo, inclusive de transformações radicais políticas na sociedade, no modo de que o marxismo não pretende só compreender a sociedade, mas também transformá-la. Isso vem para a comunicação de uma maneira muito grande, mas tem diferentes heranças na área, né? A herança que é mais identificada na graduação é a herança da Escola de Frankfurt. Essa herança vem principalmente pelo Adorno e pelo livro A Indústria Cultural, pelo texto A Indústria Cultural, e o livro A Dialética do Esclarecimento, do Iluminismo, e de como a cultura vira mercadoria, né? E de como e ele tem por base uma dialética negativa de como nós ficamos aprisionados em meio a essa indústria cultural. Eu acho que isso tem super atualidade. Eu não tenho agora comigo aqui, depois, inclusive, posso te passar por e-mail, mas eu costumo, na aula sobre Adorno, fazer biscoitos da sorte. Sabe aquelas frases de biscoito da sorte? Tem várias frases daquelas do Adorno e que são muito, muito atuais. Uma, por exemplo, assim, que me vem à cabeça, de que as obras de arte são transgressoras e a indústria cultural é ascética e puritana. Ou de que, ele falando dos carros, e de que não tem diferença de verdade entre os carros, mas as revistas e os jornais parecem ter a partir dos reviews que eles fazem, e parece uma disputa entre coisas que no fundo são a mesma coisa. Quer dizer, isso também é muito contemporâneo. Então,
a própria ideia de mercadoria que está lá no Marx como algo que tem valor de uso, valor de troca, e o valor de uso que pode ser tanto da ordem do estômago como da fantasia, o que somos nós, comunicadores, se não pessoas que oferecemos mercadorias, muitas vezes da ordem do estômago, ou da ordem da fantasia para outras pessoas, para satisfazer nosso próprio estômago? Então, tem no Adorno perspectivas muito interessantes para pensar a comunicação hoje. Como também é preciso localizar historicamente que ele falava de um período década, agora não vou lembrar exatamente o ano em que o livro foi escrito, mas em período de Segunda Guerra Mundial, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, mas como o Adorno era para baixo. Mas, gente, olha o momento que ele estava vivendo, né? É muito complicado. Os contextos históricos são importantes. O erro que eu acho que costumam se fazer quando vão falar de Escola de Frankfurt é que igualam Adorno, Benjamin, Marcuse como se fosse tudo a mesma coisa. E me parece que quando vão falar de Escola de Frankfurt, está falando exatamente do Adorno e do Horkheimer, principalmente quando está naquele período de teoria tradicional e teoria crítica. Eu tenho certas restrições de pensar o que seria uma teoria crítica no momento do campo da comunicação hoje. O que seria, porque não fica uma disputa de quem é a teoria mais crítica, e fica às vezes até uma coisa que ultrapassa o próprio marxismo. O que seria uma teoria não crítica? Lógico que o funcionalismo continua a existir e continua a ter certa dominância, como mostra muito bem o Muniz Sodré no livro A Ciência do Comum. Mas classificar uma teoria como sendo a crítica por excelência pode ser um pouco complicado. O Benjamin tem uma visão de como que a obra de arte, a partir da sua reprodutibilidade técnica, pode também democratizar a arte, democratizar a cultura, que ultrapassa a própria visão do Adorno e do Horkheimer. Isso é interessante porque ele vai pensar de fato nas materialidades das tecnologias, coisa que também, né? Então, quando ele vai falar que o ator encenando para um público não é a mesma coisa de um ator encenando para uma câmera, isso ele está falando, embora não tenha dito nesses termos, na década de 30 das materialidades. E como que isso afeta também o trabalho desse ator. É uma das partes que eu acho mais interessantes do livro da obra de arte do Benjamin, ele falando que é diante de uma máquina onde a maior parte dos trabalhadores se desumaniza que o ator mostra o ápice da sua humanidade. E ali tem outras frases do tipo, todo mundo tem o direito de ser filmado. Isso é tão hoje, né? Não só o direito, como se tivéssemos o dever também de sermos filmados. Então, o Benjamin também é um desses clássicos que cada vez que a gente lê, a gente se espanta com tamanha atualidade. Mas, de fato, Adorno e Benjamin não vêm do mesmo lugar. Tem algumas semelhanças, mas tem outras tantas diferenças e não dá para a gente colocar no mesmo pacote. Ainda no âmbito da Escola de Frankfurt, uma visão que tem alguma raiz no marxismo e outra não, pessoas são mais complexas do que isso, está dentro ou está fora, que é o Habermas, né? Tanto na mudança estrutural da esfera pública, quanto depois na teoria da ação comunicativa, em que na mudança estrutural da esfera pública vai colocar como é que é uma colonização da esfera pública pelos dispositivos midiáticos ligado à própria burguesia. E na teoria da ação comunicativa, ele acaba colocando... Ele, de fato, você tem uma teoria da comunicação, né? Que não é uma teoria só sobre comunicação, mas o Habermas propõe uma teoria da comunicação e vai falar como o dinheiro e o trabalho estariam... não seriam parte do mundo da vida e a comunicação seria. E ali ele parece retomar algo que o Marx pensa sobre comunicação e trabalho, mas ele acaba negando o trabalho como algo próprio de ser emancipador. Porque para o Marx, ou na literatura marxiana,
o trabalho é tanto criação quanto exploração. Não é só exploração. Você pega para ler não só o Capital, mas a própria ideologia alemã, a noção de trabalho, que é uma noção central para o Marx, é algo que envolve tanto criação quanto exploração. E aí, para o Habermas e muitas vezes outras pessoas vão achar que é só exploração e que, por isso, estaria sendo colonizado. Mas o Habermas está aí também como uma segunda geração da Escola de Frankfurt, e que traz toda uma herança para os estudos de comunicação para pensar questões de esfera pública, para pensar questões, inclusive, movimentos sociais. Na UFMG a gente tem bons casos de estudos com base em Habermas, que depois, a partir do Axel Honneth, que vai substituir o Habermas na Escola de Frankfurt, a ideia de reconhecimento também. A Nancy Fraser, que também tem algum pé nessa relação com o Habermas, quando ela vai pensar também as lutas, as questões por reconhecimento e redistribuição. Pensando em heranças, principalmente do Adorno, você tem, e do próprio Marx, você tem toda a área de economia política da comunicação, preocupada com essa forma mercadoria. E aí eu indico o podcast Jogando Dados, do pessoal do Grupo da Economia Política da Comunicação no Brasil, que vai falar disso com muito mais propriedade do que eu. Eu não me reivindico como alguém sendo exatamente da economia política da comunicação. Tem outras, e isso sim, estou passando brevemente, e isso só para falar no âmbito ainda dos alemães, das contribuições que eles trazem para a pesquisa em comunicação. Eu destacaria outros dois. Para os estudos de linguagem, o Voloshinov, que é do Círculo de Bakhtin, que por muito tempo confundiu-se com o próprio Bakhtin, mas descobriu que eram vários, toda uma história maluca, mas o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, que vai incluir a luta de classes no âmbito das relações da própria linguagem, ou seja, as lutas de classes estão nos processos de comunicação, nos processos de linguagem, e a ideologia está presente, então, em tudo que envolve linguagem. Para o Bakhtin, então, não existe linguagem sem ideologia, porque ideologia significa, uma ideologia cotidiana significa posição no mundo. Ou seja, não existe pessoa sem ideologia, porque significa uma pessoa que não tem nenhum tipo de valor em relação ao mundo. Ah, mas eu estou em cima do muro. Ok, estar em cima do muro é até fisicamente um valor. É uma ideologia em si, né? E é uma posição. Em cima do muro é uma posição. Eu fico em cima do muro. E aí tem uma contribuição muito importante também. Essa ideia do materialismo histórico, da gente partir de como as coisas são e elas estão acontecendo, é muito importante, né? Porque a gente, inclusive, não tem como você... O Voloshinov não dá uma cartilha de como você deve estudar as ideologias. Ele fala, você precisa ir primeiro ir atrás do que as pessoas estão dizendo. E aí sim, você vai pensar como é que operam as lutas de classe no âmbito dos signos. Com essas disputas ideológicas que se dão no âmbito dos signos. Isso é interessante de como é que o Marx e o marxismo tem um forte acento no material em um mundo em que hoje todo mundo só fala, já falou-se mais, a ideia do imaterial, de que as coisas com o digital são imateriais, ou de que as coisas são muito líquidas. Não, o Marx vai deixar isso muito claro e longe de transpor uma coisa do século XIX para cá, porque isso seria até anti-marxiano. Mas no momento em que se fala tanto de imaterial, o Marx tenta recorporificar o que há de seres humanos ali por trás, seja de tecnologias. Na verdade, o Marx vai dizer que as mercadorias e as tecnologias não são nada mais do que geleias de trabalho humano. Ou seja, o quanto que há de trabalho humano em toda a comunicação.
E vou chegar ainda lá nessa questão do trabalho. Então, eu destacaria, por enquanto, a economia política da comunicação via Habermas, que não tem um pé no marxismo, outro não, mas os estudos de esfera pública muito importantes aí, estudos de democracia deliberativa e comunicação política, que são muito fortes no nosso campo. Os estudos de linguagem, de análise do discurso focados no marxismo, que tem uma trajetória com Bakhtin, e destacaria o início dos estudos culturais. Quando você pega a herança também gramsciana, desse nome muito hoje reivindicado até mais pela direita do que pela esquerda, obviamente como crítica, com a ideia do marxismo cultural gramsciano. O Gramsci tem e a noção de hegemonia tem um papel fundamental nos estudos culturais britânicos. Os estudos culturais, o Raymond Williams, eu acho que ele é um grande cara para pensar o impacto do marxismo. Muitas vezes, quando se fala de estudos culturais, como na nossa maneira didática de pensar teorias da comunicação, às vezes a gente pensa primeiro escola de Frankfurt, depois vem tal escola, depois vem estudos culturais, acaba que a gente apaga essa herança do marxismo, principalmente no trabalho do Raymond Williams. Quando ele vai pensar tanto o livro Tecnologia, o livro Televisão, que vai pensar a televisão como tecnologia, como forma cultural, em vários escritos dele, como Cultura e Sociedade. No Cultura e Sociedade, ele tem uns pontos muito bons. Um deles é que ele vai criticar a própria noção de massa. Ele vai dizer que massa são os outros. Na verdade, não existem massas, existem modos de enxergar os outros como se fossem massa. Então, há uma reivindicação também de sujeitos concretos e de que não... e aí já trazendo para essa relação com os próprios meios de comunicação, e não somente como sujeitos alienados. E o Raymond Williams vai pegar uma coisa que é muito forte, que é o modo como Marx entende a vida. Não é uma visão economicista, como muitas vezes se coloca. Até o Wiggleton fala, é o capitalismo que nos reduz à mera economia. Mas o Marx tinha uma visão muito generosa do que é a produção da vida. E essa produção da vida vai muito além de economia. O próprio Raymond Williams vai ser talvez um dos mais geniais nesse sentido, de colocar cultura e economia material e simbólico, se for por assim dizer, com termos não tão marxistas, são parte de uma mesma moeda. Não dá para você pensar o econômico sem o cultural e o cultural sem o econômico. Essa separação é infrutífera. E, na verdade, depois do Raymond Williams, teve toda uma disputa entre economia política da comunicação e estudos culturais que, a meu ver, não faz sentido. Porque um vai puxar, às vezes, mais de um lado e esqueceu partes econômicas, e o outro vai puxar para um outro lado. Quer dizer, hoje, como pensar pensar a cultura digital sem pensar os conglomerados tecnológicos? Não tem como. Por outro lado, a cultura digital não se reduz aos conglomerados tecnológicos. E tem muitas outras variantes e camadas. Então, é um pouco essa complexidade que o Raymond Williams traz e nos ajuda a pensar a comunicação a partir desses polos. O outro ponto do Williams que eu gosto muito é de pensar os meios de comunicação como meios de produção. Ou seja, os meios de comunicação não são só... E vira e mexe, ele está discutindo com o McLuhan, eles não são só propriamente meios, mas eles também produzem formas de vida e têm os seus próprios processos produtivos interacionais produzidos nessas suas formas. Então, são esses meios materiais dos meios de comunicação são também meios de produção, o que tem me levado a pensar as plataformas, por exemplo, digitais, como meios, ao mesmo tempo, de produção e de comunicação, onde a gente não só trabalha, mas também se comunica, e que também tem proprietários desses meios de produção ligados aos conglomerados digitais. Então, a gente tem, com o Raymond Williams, hoje uma herança via estudos culturais, nem sempre ligada ao marxismo. Isso foi, ao longo do tempo, modificando,
Mas nota como, assim, num breve panorama, eu talvez tenha mostrado duas coisas. Uma, que não dá para reduzir o marxismo à escola de Frankfurt, e dois, como há muitas contribuições potencialmente marxistas e às vezes até apagadas da história das teorias da comunicação, com olhares marxistas para ela. Não só reduzidos à economia política da comunicação, nem só reduzidos a uma outra categoria. Enfim, não sei se me estendi demais. Maravilha, não, muito bom. Tu já fez um panorama, né, de das principais contribuições do marxismo nas consideradas teorias da comunicação, né, e nessa tua apresentação tu fala alguns termos que que são base, né, para a construção dessa ideia, que eu queria que tu retomasse, assim, para quem está começando a entender o marxismo, e ao que me parece eles são fundamentais para entender o marxismo, né, que é a ideia de ideologia. Tu falou um pouquinho, mas eu gostaria que tu retomasse isso, a ideia, o conceito de ideologia, como ele pode ser compreendido, o que é a luta de classes, né, que se fala muito sobre isso quando se fala em marxismo, mas não se aprofunda um pouco, e o que é a noção de dominação também. Você pode retomar essas três ideias. Tá. São três coisas. Bom, ideologia, tem outro livro do Eagleton chamado Ideologia. E eu indico que vocês ouçam e vejam a página do Facebook Dublagens Sociológicas, e tem 5 vídeos do Naruto explicando este livro Ideologia. Então, esses vídeos ficaram muito bons. Os termos, como em várias teorias, eu acho que dentro do marxismo isso se acirra mais, com a própria noção de trabalho, por exemplo, são sempre alvos de disputas. Então, ideologia, por um tempo, poderia ser considerado como algo como falsa consciência, como algo externo ao próprio indivíduo, de alguma maneira. Mas eu costumo ficar com a noção de ideologia a partir do próprio Voloshinov como algo próprio das relações de linguagem, das relações de comunicação, próprio do cotidiano nosso, da maneira de que são valores em circulação, visões de mundo, e que não tem como as pessoas não terem isso, né? Então, quando se fala fulano de tal é ideológico, é como se você não fosse, como se você fosse um neutro. E como a neutralidade é um discurso também carregado ideologicamente. No fundo, a ideologia, e que, a meu ver, está muito incluído no signo, lógico que estou fazendo aqui uma apropriação, não exatamente o que o Marx lá disse, mas a contribuição disso para as teorias da comunicação. Então, esse para mim é um ponto importante. As lutas de classe. Para o Marx, a história é fundamentalmente uma história feita de luta de classes. Isso o Eagleton vai dizer. Isso não significa que quando eu estou escovando o dente, isso é fundamentalmente relevante para a luta de classe. E não necessariamente, quase nunca é uma coisa binária. Na verdade, as pessoas têm às vezes o Marx do Manifesto Comunista, mas em outro livro, que chama 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que o Marx vai mostrar como as disputas entre as diferentes classes sociais, e é sempre classes sociais no plural, porque nenhuma classe ela está exatamente em relação à outra, em geral, a classe que vive do trabalho, para usar a expressão do Ricardo Antunes, ou a classe trabalhadora. Nós vivemos o nosso próprio trabalho e nós somos classe trabalhadora. E a classe capitalista, enfim, mas nunca é exatamente nesses termos de uma maneira binária. Nem na época do Marx foi. As disputas são muito mais complexas. Isso é para mostrar como a nossa sociedade é feita de conflitos. Eu não gosto muito da palavra estruturais, mas conflitos centrais que envolvem extração de valor. Esses são termos importantes de mais-valia e exploração do trabalho. Para o Marx, é mais importante a noção de exploração do que de dominação. Dominação, eu diria que é uma visão
que iria mais pelo estruturalismo, pelo Bourdieu, o modo como o Bourdieu lê Marx. Para o Marx, o central e que move, de alguma maneira, a própria noção de classe, como algo que não é, para o Marx, classe não é igual a renda, não é igual a ter uma geladeira em casa, tem a ver com deter ou não os meios de produção. E se eu sou um entregador, eu tenho uma bag e uma moto, não significa que eu não tenho os meios de produção. Porque os meios de produção são as próprias infraestruturas das plataformas, e que o entregador não detém. Essa ideia de deter ou não os meios de produção foi se complexificando ao longo do tempo. Foi pensar um outro marxista como o Eric Wright. Ele vai pensar na década de 70 no papel do gerente, por exemplo. O gerente de uma grande empresa, ele não detém o meio de produção, mas ele tem poderes internos para demitir pessoas, para reestruturar coisas. Ele pode ser demitido, ele vive do próprio trabalho em algum sentido, mas também há muito... É o que o Eric Wright vai chamar de localizações contraditórias de classe. Eu gosto muito dessa expressão. E, recentemente, um jornalista que lançou hoje um livro chamado Voices from the Valley, sobre os trabalhadores de tecnologia do Vale do Silício, vai dizer como muitas pessoas em altos cargos no Vale do Silício, é isso, você tem gerentes que acham que são donos, mas são menos do que donos e mais do que um trabalhador de chão de fábrica, e como eles começam a se perceber como classe trabalhadora nas últimas tentativas de formar sindicatos no Vale do Silício. Eles vão dizer, isso aí tem um aspecto ideológico também. E aí você pensa em ideologia, luta de classes, como essas coisas. Os conceitos no marxismo, eles vão sempre sendo... Você vai como quebra-cabeças, assim, mas que também não são quebra-cabeças muito... as peças são bem bagunçadas, você nunca monta certinho. Mas as peças vão se encavalando. São relacionais também. Por exemplo, essa ideia de que nós não somos trabalhadores, somos empreendedores. Isso é uma ideologia. Né? Ou é um valor que vai circulando e vai marcando a nossa visão de mundo. A noção de ideologia dá conta disso, de como a gente, muitas vezes, nem se acham que classes sociais não existem. Não, eu não sou trabalhador, sou classe média. Ou, às vezes, até as pessoas acham que quando elas são contra taxar grandes fortunas porque acham que é com elas, e ela está com um carro usado, pagando parcelado, e acha que a grande fortuna é dela. Uma estatística da pandemia que eu achei bem... reflexo exatamente disso que tu está falando, que foi o aumento do número de empreendedores durante o momento de isolamento social, né? Que é um momento de crescimento absurdo do desemprego, né? Até da desocupação, não só do desemprego, são coisas diferentes. Então, mostra isso também, como a imprensa às vezes tem dificuldade e embarca nessas construções ideológicas bem simplórias, às vezes. Exato. E o que o Marx chamava de luta de classes não é exatamente, então, uma estratificação social ou algo... mas é a nossa posição no mundo, inclusive relacionada muito à classe e trabalho. E essa questão da gente já falar, nossa, enfim, todo mundo é empreendedor, o quanto que isso acaba não deixando a gente ver outras coisas. O Zizek chega a conceituar a ideologia exatamente como esses óculos para a gente ver o mundo. Tem uns filmes legais do Zizek falando de ideologias presentes no cinema. O lado perverso da ideologia, eu acho que é um deles. E aí fala, por exemplo, tem um texto dele legal da luta de classes envolvidas no Batman, nos filmes do Batman do Nolan, e de que maneira isso outras pessoas têm pensado hoje. Por exemplo, os Friends, o Friends é uma série que fala de a chamada classe média, mas a classe trabalhadora dos Estados Unidos, mas você vê e acha que vivendo em grandes casas, o modo como se representa a classe trabalhadora, para também não se pensar como trabalhadores,
de maneira que essa palavra trabalhador também vai sendo marcada ideologicamente como algo que as pessoas das frações de classe com graduação ou da nossa própria área da comunicação não vão se pensando como trabalhadores. Então, dá para a gente pensar que a ideologia é também um aspecto da luta de classes. Mas não como essa questão que muitas vezes vem uma crítica de o marxismo enxerga como binarismo. É pensar as lutas envolvendo. Tem muitas camadas que são complexas aí. Existe pensar que não é só uma classe malvada que está fazendo as coisas, porque então às vezes eu falava muito isso quando eu trabalhava com o Luiz Mauro Sammartino, de como às vezes as pessoas transformam teorias em memes, e não de um bom sentido, mas cristalizam as teorias como espantalhos, né? E aí fica difícil da gente compreendê-las e compreender as suas também diversidades. A pergunta clássica do podcast como tu concebe pensar o marxismo ou as contribuições mais gerais do marxismo, assim, as grandes bases, né, que algumas delas estão relacionadas com os estudos culturais, com a Escola de Frankfurt, na orientação cotidiana do profissional de comunicação, né? Pergunto isso pela perspectiva do aluno que agora está escutando podcast e está se perguntando, mas de que maneira eu posso transformar isso em qualificação cidadã, qualificação profissional, de que maneira eu posso me tornar mais consciente, e aí já entrando um pouquinho na resposta também, mais consciente sobre o meu papel dentro dessas estruturas, né? Como tu considera que o marxismo pode ajudar a constituição do profissional de comunicação? Tomando os meios de produção seria uma boa resposta de início. Hoje, o primeiro ponto é do comunicador se enxergar como um trabalhador, uma trabalhadora. E não como um intelectual, um artista, um criativo. Se a gente precisa pagar os próprios boletos, significa que a gente vive da própria força de trabalho. A gente ocupa determinado lugar na luta de classes. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto são os dilemas e as contradições que a gente vai envolver entre a nossa atividade, os nossos próprios valores, as nossas próprias ideologias, e o que a gente vai ter que enfrentar num jornal, numa agência de publicidade, numa agência digital, em relação aos valores que eu preciso, às vezes, executar ali. Isso entra no outro tema clássico do marxismo, que é a alienação, né? O trabalho estranhado. E que também é muito recorrente nas práticas profissionais de comunicadores. De como que a gente não se vê naquele trabalho. Ou dos dilemas e contradições que a gente vai enfrentando, se você precisa dar uma notícia de determinado jeito ou não, ou de como que você, muitas vezes, não consegue se colocar por inteiro, porque não dá para idealizar. Se a gente vai partir das condições materiais de trabalho, a gente não pode idealizar a nossa própria atividade. O terceiro ponto seria o questionamento de como que os conglomerados midiáticos extraem valor. Não criação de valor, mas eles extraem valor de trabalho humano. E conglomerados midiáticos, conglomerados digitais, tecnológicos, como as big techs hoje, quer dizer, às custas de quê que elas sobrevivem? Um quarto ponto. Como é que nós, se somos trabalhadores, podemos nos organizar para melhores condições de trabalho também na comunicação? Isso tem sido algo levantado por youtubers, influenciadores, profissionais de comunicação em várias partes do mundo, de se colocar de fato, como eu falei antes, dos trabalhadores de tecnologia no Vale do Silício, e procurar também alternativas, não só ideológicas, mas também nos processos produtivos da comunicação. De que maneiras a gente pode pensar em formas autogestionadas, coletivas, alternativas, independentes, não que a gente for dar,
de produção midiática, de produção de comunicação. Então, que não dependam também das grandes infraestruturas e produzam formas locais de práticas de comunicação. Só para te pedir para te contar uma história, eu lembro da fala que tu fez na Intercom, naquela palestra no GP de Comunicação e Cultura Digital, que tu fala de um jornal argentino, né, que faliu e se transformou numa cooperativa gestionada pelos próprios jornalistas. Né? Sim, era um jornal alinhado ao governo Kirchner. Quando o Macri assume, ele tira toda a verba do jornal, os donos faliram e fugiram, e os jornalistas tiveram que ocupar as redações e realmente gerir o próprio jornal. No último levantamento que eu e meus bolsistas de iniciação científica fizemos, a gente chegou a 120 cooperativas de profissionais de comunicação em várias partes do mundo. Desde publicidade, games, músicos, pensando em comunicação de uma forma ampla mesmo. A gente não está como corte, mas isso é a comunicação, não é? A gente está abarcando todo esse campo de comunicação e cultura, de alguma maneira, publicitário, gestão de comunicação organizacional, ou seja, pessoas em várias partes do mundo que cansaram tanto dos moldes tradicionais de trabalho em agência, em redação, ou não se viram mais neles, e não se reconhecem na ideologia do empreendedorismo ou das startups, ou como maneira de gestão da própria sobrevivência, ou como realmente acreditar naquilo, tem tido a construção realmente de meios autogeridos por trabalhadores. Parece um abismo entre tudo que a gente vem falando de signo, ideologia, luta de classes, mas de alguma maneira como hoje estão também minhas pesquisas, sem exatamente toda hora retomar aquele passado, de como é que a gente coloca em prática alguma dessas questões. E aí um spoiler, no ano que vem a gente vai lançar um observatório do cooperativismo de plataforma e das cooperativas de comunicadores para inspirar profissionais brasileiros, trabalhadores brasileiros. Então já vamos falar do teu trabalho, né? Já permeou a nossa conversa aqui, mas eu acho que é muito importante porque tem a ver um pouco, porque posso estar enganado, mas me parece que tu tem uma leitura marxista muito afiada e é uma das tuas bases para o teu trabalho. Pode me dizer se sim ou se não, né? Mas para além do teu trabalho acadêmico, eu queria... Trabalho acadêmico clássico, eu quero dizer, não que a DigiLabor não seja o trabalho acadêmico, talvez o mais nobre dos trabalhos acadêmicos, que é fazer o trabalho acadêmico para fora da academia. E então explicar um pouquinho o que é a newsletter, né? É aquela newsletter que me faz, eu vou te dizer isso, mas não é uma crítica, tá? Mas me faz ficar ansioso, porque eu nunca consigo terminar de ler uma quando chegar a outra, porque tem muito conteúdo, ela é muito boa, com entrevistas muito boas, com grandes pensadores brasileiros e de fora do Brasil. Então eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o que ela é e como é fazer esse trabalho também, porque eu acho que é uma experiência assim que é incrível. O Tarcísio Silva, que é um cara que eu gosto muito, e referência nas discussões sobre raça e tecnologia no Brasil, fala da importância do nosso papel de curadoria. Então, o DigiLabor nasce como newsletter e agora está se transformando num laboratório de pesquisa. A forma como eu vou passar a apresentá-la é como um laboratório de pesquisa que tem uma newsletter. E aí derivam os diferentes projetos e produtos. E é engraçado, assim, de onde nasce DigiLabor? Nasce de eu ficar mandando link nos grupos de WhatsApp para as pessoas, e a minha orientadora querida de mestrado e doutorado, me dizer: Rafael, para de ficar mandando esses links aqui para o WhatsApp, eu não vou conseguir abrir pelo celular, me manda no e-mail, por favor, senão essas coisas eu vou perder. Aí veio uma ideia: por que então que eu não compartilho essas coisas com outras pessoas? Eu que vou ter que mandar um e-mail, ficar mandando e-mail toda hora para as pessoas, eu condenso, e aí nasceu a ideia de uma newsletter. Então essa ideia, de ficar só eu mandando, imagina
eu fico pensando hoje, evidentemente, você está ansioso de receber uma vez por semana os links, imagina a coitada da Roseli que tinha que me ouvir todo dia mandando os links para ela, pelo WhatsApp. Era pior ainda. E aí nasce a ideia de fazer curadoria de conteúdo sobre trabalho e tecnologia, de uma maneira assim, mais ampla, né? Lógico, o trabalho em plataforma, a gente tem... Acaba que a própria newsletter deu as diretrizes porque é a minha pesquisa hoje, que tem claramente acho que alguns pontos, talvez 5, condições do trabalho em plataformas, em diferentes plataformas, formas de organização dos trabalhadores, cooperativismo e cooperativismo de plataformas, a questão dos dados, seja que nome que a gente for dar, colonialismo de dados e coisa e tal. E, enfim, eu acho que aí a própria agenda da newsletter me ajuda na pesquisa. E desde a primeira edição teve uma entrevista, começou com o Nick Coldry. E é algo que está presente desde quando eu fui editor da revista Parágrafo, na FIAN, e que a gente fazia entrevistas e a gente traduzia muitos textos gringos. E também tinha essa função, na época a revista não tinha qualis. E aí eu falei, gente, o que eu faço com uma revista que não tem qualis e as pessoas não querem mandar texto? Ninguém queria mandar texto para a revista porque não tinha qualis. Eu falei, vou fazer o quê? Vou bater na porta das pessoas pedindo texto para serem circulados nos cursos de graduação. Porque essa era a ideia básica, então, da Parágrafo, como... Quando falou, tá bom, as pessoas não vão mandar texto porque não tem qualis, a gente vai fazer uma outra coisa com ela. De circular textos que sejam base, considerando que na graduação, principalmente, as pessoas não leem inglês. E é um pouco mais complicado. Eu estou aqui, a revista de lá para cá teve um índice de citações muito grande. Não necessariamente devido aos gringos, tem bons textos brasileiros lá também, mas eu recebia vários nãos, assim, das pessoas que não queriam mandar, porque, de fato, ainda mais com o nosso conturbado trabalho, não dá para você ficar trabalhando ainda mais de graça para coisas que, no fim, também você não vai ter retorno nem visibilidade nenhuma. Então, mas veio um pouco dessa época essa ideia de circular textos ou versões mais acessíveis. Acabou que o Nick Coldry ia vir ao Brasil, a gente ia trazê-lo, eu falei, vamos começar com o Nick, e ele ia lançar um livro, e aí começou uma estratégia minha de o cara vai lançar um livro, vai demorar pra caramba para chegar em português, ao menos ele traz um início para o debate. Como a gente fez entrevista, por exemplo, com o Axel Bruns, que não tem nenhum texto dele em português sobre esse livro novo. A gente entrevistou ele antes do livro ser lançado e, de alguma maneira, o debate sobre o livro ajudou a circular um pouco na academia brasileira. Eu acho que isso é algo legal. E as pessoas perguntam, Rafael, como é que você tem tempo de ainda fazer isso? Eu dei um jeito de encaixar nas minhas atribuições cotidianas e como produção técnica minha, que conta para minha produção como professor de um programa de pós-graduação. E a newsletter hoje está com quase 2.000 assinantes e o site com cerca de 15.000 acessos mensais. Esses dias, por algum motivo, eu fui ver as estatísticas, essas coisas. Tem muita gente de fora do Brasil acessando a newsletter. Hoje mesmo eu estava conversando com um cara da França, de cooperativas. Ele me respondeu assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Daí eles estão uma matéria da Vice, e várias coisas que têm acontecido academicamente, muitas vezes são por causa da newsletter. Por ter se tornado, de alguma maneira, alguma referência no Brasil em determinados temas. O que nos leva a pensar que é uma newsletter que não é exatamente sobre comunicação, ou não só sobre comunicação. De fato, tem um olhar de comunicação ali. Às vezes vem alguém da área do direito, quando a gente publicou a entrevista com a Taina Buscher sobre imaginários algorítmicos, falou, Rafael, eu não entendi bolhufas dessa entrevista. E é interessante que as outras áreas passam a ler as nossas perspectivas e a também incorporar nas suas pesquisas. E aí vem um outro pressuposto epistemológico meu, que é a ideia de que a comunicação, seguindo o Muniz Sodré, é um comum epistemológico, ou seja, é um lugar de encontro de saberes. E eu tento colocar isso em prática com a newsletter.
Eu ia te pedir para falar justamente sobre isso, assim, foi mais um dos pontos que eu lembrei da nossa conversa lá, que está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Eu vou ir anotando os links aqui que eu tenho que colocar na descrição depois. Esse é um deles, e eu acho que cabe muito com a discussão da teoria da comunicação, né? Qual o papel da comunicação, sendo que ela é uma área que não tem uma teoria própria, mas ao mesmo tempo ela circula por várias perspectivas e essa tua fala me fez pensar muito, assim, me fez enxergar nisso que eu via como essa dispersão que eu via como uma grande dificuldade, uma potência, né? E acho que quando tu fala dessa facilidade de circulação por diferentes temas que nos dá mais facilidade de ver o mundo, porque o mundo é complexo, ele não está restrito em pequenas áreas. Então isso me fez mudar muito a minha compreensão sobre o nosso campo. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais. Tá, eu esses dias estava lendo um texto e ele marcava, eu falo a partir da sociologia da tecnologia. Eu pensando o que é sociologia da tecnologia? E basicamente era estudo de ciência e tecnologia, Latour e tal. E era um texto que falava também de plataformas e também de trabalho. Eu falei, gente, é óbvio que são disputas internas da sociologia, porque você não pode falar de sociologia do trabalho ser laturiano, porque as pessoas são marxistas, e enfim, e essas disputas internas a gente entende de como que a pessoa resolve localizar. Eu falo deste lugar. Mas que não faz sentido. Quer dizer, para nós da comunicação, o que é sociologia da tecnologia? A gente já resolve isso com cultura digital, que nome que a gente for dar. E não faria... Se tivesse tirado essa expressão, até seria melhor lido por outras áreas. Então, eu acho que a área da comunicação no Brasil está numa fase muito boa de consolidação de um campo do que questões o que são questões de comunicação, que a gente pode ousar dar um passo a mais, que a gente pode também nessa ideia de um comum epistemológico, que significa não necessariamente entrar nessa posição se é inter, trans ou indisciplinar, porque eu acho que às vezes algumas discussões não chegam a lugar nenhum, mas de que maneira, na prática, a gente inclui o papel da comunicação na tecnologia, e, ou seja, em quaisquer outros processos, educação, questão de violência, gênero, e que a gente se ficasse se recortando, como é que a gente não vai ser lido? E de que maneira que a gente também... óbvio que a gente produz textos diferentes para públicos diferentes. Falamos disso quando falamos da questão da dublagem. Mas a gente precisa ocupar melhor os espaços. Né? Os espaços públicos envolvendo o debate científico, por exemplo, sobre inteligência artificial. Eu lembro que uma época, a Roseli, também, que foi minha orientadora também, nessa época, estava assim, olha, como que trabalha um tema da comunicação? E aí a gente passou a estudar o trabalho dos profissionais de comunicação para não ver essa crítica muito forte. Não, o trabalho vem da sociologia, mas a sociologia não está interessada nesses temas que a gente está interessado em questões de trabalho. Por exemplo, esses textos que a gente escreveu sobre o trabalho em plataformas globais de inteligência artificial não é um debate da sociologia, né? Ou se eu falar de sindicato de youtubers ou do sindicato dos influenciadores digitais, as pessoas da sociologia riem, né? Mas aos poucos também eles vão entendendo as nossas posições. E aí um outro spoiler, vai sair em 2021 um livro de entrevistas da DigiLabor, se chama Os Laboratórios do Trabalho Digital, pela editora Boitempo, que é uma editora que talvez da comunicação só tenha publicado o livro Tecnopolíticas da Vigilância, da Fernanda Bruno, uma coedição do livro Televisão, do Raymond Williams, mas não lembro de muitos outros livros da comunicação que saíram lá. E o livro vai ter prefácio, vai ter a orelha do Rui Braga, que é um professor da sociologia, e a maior parte dos autores que estão
no livro são da área da comunicação e discutindo inúmeras questões. Então, isso é interessante, como a gente dialoga com outras pessoas, mas também vai trazendo o que é específico nosso. Na Maratona de Ginebra, eu fiz questão de que o conferencista de abertura fosse alguém da área de comunicação, o Niels Van Dorn, da Universidade de Amsterdã, e aí também traz um pouco da complexidade que a gente traz, tanto para pensar processos comunicacionais, produtivos, tecnológicos. A comunicação foi muito criticada durante muito tempo por fazer misturas, mas eu acho que aí está essa riqueza, né? A gente tira as coisas do flanco. Se você for na linguística, se você for com Bakhtin, você tem que seguir o Bakhtin até o fim. Se você for com Foucault, você vai com Foucault até o fim. E aí tem essa coisa, até mesmo na sociologia da existência, mas o que é sociológico? Se alguém traz um Vladimir Safatli, já fica uma coisa, mas isso é exatamente sociológico? Eu acho que é um momento que a gente está de realmente pensar para além dessas fronteiras, que acho que o Qualis também, o fato de agora poder publicar num Qualis unificado, ajuda a gente nisso, a dialogar com outros pares, porque senão você não ia gastar, entre aspas, um texto seu numa revista que não vai pontuar para o teu próprio programa, né? E eu acho que agora o sistema pode ficar um pouco mais arejado também. Muito bom, muito obrigado por esse papo. Acho que ajuda a pensar várias questões importantes que partem aí da discussão sobre teoria da comunicação, mas que falam muito sobre a nossa área, sobre esse momento. Antes de a gente ir para o final, eu te pedi aquela dica de... Tu já deu várias dicas aí que eu vou colocar, mas que tem a ver mais com o tema. Depois essas outras dicas são sobre o que tu quiser e considerar mais interessante. Mas só queria que tu falasse um pouquinho... porque eu vejo que os nossos alunos e as pessoas em geral têm visto isso, mas muitas vezes não têm feito uma discussão ainda sobre isso, sobre a noção de trabalho de plataforma, né? Então, o que exatamente a que se refere, né? A gente viu durante a pandemia a organização dos movimentos dos entregadores, a gente tem visto os trabalhadores de Uber fazerem organizações, mas esse como um dos teus temas, assim, nos explica um pouquinho o que é e quais são as questões para entender isso que vem acontecendo. A ideia de uma plataformização do trabalho significa uma crescente dependência de plataformas digitais para conseguir uma atividade de trabalho e se manter em alguma atividade, usando plataformas como estruturas digitais governadas por dados, automatizadas por algoritmos e que têm normas e valores, como a Van Dyke e os colaboradores falam, já nas suas arquiteturas. E por que não também falar de ideologias que circulam desde as próprias materialidades das plataformas e que, de alguma maneira, tem diferentes perfis de trabalhadores, diferentes perfis de plataformas a partir, então, dessa relação, né? Então, desde marcadores de gênero, de raça e de classe, os entregadores que, em geral, são homens, jovens, negros, plataforma de trabalho doméstico, mais mulheres, se você tem trabalhadores de plataformas para alimentar a inteligência artificial, em geral, graduados em alguma, ou graduandos. Então, você tem perfis distintos para diferentes plataformas. Isso desde o trabalho remoto, online, até o trabalho em plataformas de mobilidade, digamos assim, como transporte e entrega, ou entrega de pessoas, entrega de coisas, se tivesse que fazer alguma separação entre o motorista e o entregador. De fato, a pandemia visibiliza alguns mecanismos desse trabalho em plataformas, como o gerenciamento algorítmico, como a extração de dados de trabalhadores e consumidores como forma de capital, uma vigilância sobre os trabalhadores por meio das plataformas, uma certa gamificação vinda
desde a gestão da própria empresa, como algo que é ao mesmo tempo tecnológico e ideológico, incluído na própria gestão empresarial, e como também, se por um lado a comunicação tem um papel central na organização e no controle desses trabalhadores, os trabalhadores também têm se reapropriado das tecnologias e da própria comunicação a partir de chamadas solidariedades emergentes. Falar de plataformização do trabalho significa, não focar só em Uber e iFood. Existe uma diversidade de plataformas freelancers ou plataformas cujos trabalhadores alimentam ou produzem dados para inteligência artificial que devem ser considerados. Significa pensar também o trabalho remunerado de youtubers, influenciadores, criadores de conteúdo que são bem independentes de lógicas de plataformas. Isso aí tem uma agenda de pesquisa não exatamente excludente com outras agendas, mas como que você vai pensar a pesquisa sobre influenciadores sem pensar as suas próprias condições de trabalho? Sem pensar também as lógicas e as dependências em relação a essas plataformas. Pensar o perfil do influenciador no Brasil profundo não é a mesma coisa que pensar só nos imaginários dos grandes influenciadores com maior número de visualizações. Então, colocar as condições concretas de vida dessas pessoas ajuda a gente não só a analisar o cenário, mas também de propor políticas públicas e propor caminhos futuros e possivelmente alternativos para esse cenário. Rafael, muito obrigado, então. A gente falou de vários temas muito interessantes, foi uma conversa bem legal. E agora é o momento de tu poder dar a dica sobre o que tu quiser, assim, sobre o que tu tá lendo, ouvindo, vendo, coisas que podem ser de outra perspectiva, que não acadêmica, mas qualquer coisa que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu, né? A gente perdeu a mesa de bar, aquela conversa informal, então esse é o momento de receber e dar dicas. Eu indicaria, obviamente, além da própria newsletter, né, que acaba que ele tem também o que eu ando... Mas um podcast muito interessante chamado This Machine Kills, do Jaytan Sadovsky, que ele é muito ácido e fala de questões de tecnologia, de economia, que tem sido interessante. Eu comecei a ler hoje, o livro que foi lançado hoje, Voices from the Valley, dos trabalhadores de tecnologia se organizando. Eu leio algumas coisas de teoria política ou de sociologia mesmo. A Nancy Fraser foi uma autora que me marcou nesse ano. O livro chamado O Velho Já Morreu. Como que é o nome do livro? Agora, 2 minutos. O Velho Está Morrendo. O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer. Que é um livro da editora Autonomia Literária. Na Autonomia Literária vai ser lançado no mês que vem, já está em pré-venda, um livro que eu fiz o prefácio, Max no Fliperama, Videogames e Lutas de Classes, do Jamie Woodcock, que é um livro legal também. Então, recomendo sim, muitas coisas da Autonomia Literária, que lá tem livros muito, muito bons. E eu acho que por aí, eu acabo lendo muita coisa acadêmica. Um outro livro que eu gostei é A Razão Neoliberal, da Verônica Gago, falando sobre as práticas envolvendo o neoliberalismo na Argentina. É uma perspectiva vinda de baixo para cima. Então, talvez alguma coisa por aí, em termos de livros que me marcaram nesse ano. Obrigado por ter ouvido até aqui, espero que você tenha gostado do podcast. Para participar, basta mandar e-mail para waraújo@unisc.br. Até mais!